Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. Por favor, deixem o seu like, compartilhamento, comentário e inscrição aqui. Afinal, esse é um canal que tem intenção de ser um ambiente exclusivamente masculino que busca ajudar os homens, não é? E o conteúdo de hoje é exatamente para isso. Talvez esse seja o vídeo que mais ajude os homens jovens. E é por isso que eu quero que vocês levem ele como um conselho. Eu vou provar um ponto aqui para vocês e nós vamos debater juntos as aplicabilidades desse ponto. Bom, no vídeo anterior eu falei como a faculdade ou o sistema de ensino superior no Brasil, para esse efeito, está completamente deteriorado. Bom, disso todo mundo sabe, isso é bastante óbvio. O que não foi tão óbvio naquele vídeo foi o motivo pelo qual a deteriorização do nosso sistema superior existe. Mas beleza, agora que descobrimos o porquê, nós ainda temos que lidar com os resultados dessa deteriorização, não é mesmo? Então, todos aqueles efeitos como a superlotação, a grande concorrência para entrar em cursos até menos prestigiados na faculdade, a saturação por conta da impressão em massa de diplomas, a concorrência com o curso de educação à distância também, ou EAD, mas principalmente a frustração dos recém-formados com o mercado de trabalho. Está ficando muito comum, formados em bacharel, em algum curso superior, terem que atuar fora da sua área ou simplesmente começar num estágio ou num subemprego muito mal remunerado. Tudo bem que esse é o começo para todo jovem, inevitavelmente, mas um cara que perdeu 5 a 6 anos dentro de uma faculdade, lutando contra aquela lavagem cerebral e degradação desse meio, desaguar num subemprego que pode durar anos até que ele venha a ter uma promoção digna, é no mínimo frustrante. Eu também citei o porquê muitos jovens acabam trilhando esse caminho, Muitas vezes eles estão simplesmente sem prospecto de vida, sem perspectiva depois que saem do ensino médio e acabam acolhendo o propósito de vida de outras pessoas, geralmente da sua família. E nós sabemos muito bem, aqui no Brasil, existe uma pressão por parte das gerações anteriores, por parte dos pais dos jovens da geração atual, para a especialização em curso superior, pelos motivos os quais eu expliquei no vídeo em questão, que ele está aqui no iCard para vocês checarem, caso não tenham visto ainda. Então, existe de fato muita ilusão e muito saudosismo por parte das gerações anteriores com cursos de especialização a nível superior. Então, qual a saída para os jovens homens, não é? Eu vejo muito se falar do ambiente de programação e informatização, não é? Que no Brasil existem cursos de nível superior para essa área, como TI, a tecnologia da informação, a ciência da computação, análise de sistemas. Nem todas as faculdades, principalmente as públicas no Brasil, têm infraestrutura para oferecer esses cursos, não é? Principalmente as de cidade pequena, mas dá para encontrar sim. Porém, é aquela coisa, você tem vocação para essa área? Me responda com sinceridade. Você tem vocação para ser programador, para gostar do que faz? Porque eu garanto a você, programação não é um paraíso, é uma coisa muito estressante. Você tem que saber e gostar de lidar com problemas, é uma área de muitas exatas, E não se confunda, não confunda a sua vontade, o seu gosto de usar o computador como uma ferramenta com o apreço para programar. São coisas distintas, completamente diferentes. O fato de você gostar de jogar e gostar da complexidade de um computador e de usar ele como uma ferramenta, nada tem a ver com o seu gosto em customizar os jogos, por exemplo, ou lidar com os códigos desses jogos e programar e etc. Então, muito se diz que o futuro para os jovens é o ramo da computação, o ramo da programação. Isso pode ser uma alternativa caso o jovem tenha uma certa vocação ou, no mínimo, um apreço para isso. Porque é muito comum que você acabe não operando nessa área porque você simplesmente não gostou ou não tem vocação, não tem capacidade de aguentar o estresse que é lidar com tantos problemas, perder noite, ficar horas e horas na frente de um computador resolvendo um projeto. E talvez você acabe em empregos alternativos, não é? Como muitos casos que eu já vi, caras formados em área da computação que
ou por morarem no interior, ou por não ter oportunidade de emprego, não ter conexões, não acabaram conseguindo operar na sua área e acabaram vivendo de empregos alternativos. E foram anos de especialização jogados no lixo, porque não se confunda. Para você aprender a programar, a depender de quantas linguagens você quer aprender, podem levar, sim, anos até que você se torne um programador proficiente. Então, a menos que você já tenha uma familiarização com esse meio, eu não recomendo que você siga essa área por recomendação de outros. Simplesmente porque você ouviu alguém falando, aprenda a programar. É a mesma coisa que você seguir um curso superior porque os seus pais acham que o mundo ainda está há algumas décadas atrás. Lembre-se, o mundo mudou muito rápido, tão rápido que as gerações passadas não conseguiram se adaptar e a maioria das pessoas ainda dá dicas a você antiquadas, dicas que não funcionam mais no dia de hoje, ou pelo menos que não são eficientes o suficiente nos dias de hoje. Então, o meu conselho para a galera que acha que programação é o caminho é o mesmo conselho para quem acha que nível superior é o caminho. Cara, se você descobriu que você tem uma vocação e você gosta da coisa, você tem o dever moral de seguir o seu sonho, tá? É um dos objetivos de sua vida, pelo menos deveria ser. Seguir a sua vocação, seguir o seu gosto. Se você, desde jovem, gostava de programar e customizar jogos, criar mods para jogos, e já está familiarizado com linguagens de programação, com códigos, com aplicativos para programação, nem que seja o Notepad++, ou o Microsoft Visual Studio, já é uma boa. Se você está familiarizado em perder horas na frente de um computador resolvendo um projeto cheio de problemas e quebrando a cabeça para encontrar o erro no código, então é uma boa sim que você siga esse caminho. O problema é, você tem que saber, muitos outros estão seguindo esse caminho também. Tem uma porrada de programador já nessa área porque a galera já está com uma ideia de trabalhar de dentro de casa, trabalhar remotamente. Ou, no mínimo, ter um emprego bem confortável ali no ar-condicionado, na frente do computador, no escritório, entendeu? Esse é o sonho de grande parte dos jovens. Ou trabalhar remotamente ou trabalhar em um ambiente extremamente confortável e bem pago. Então, sim, esse ambiente tem bastante concorrência, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não tem infraestrutura, não tem mercado para acolher tantos programadores. O Brasil, feliz ou infelizmente, é um país que ainda está se construindo. E eu digo felizmente porque eu vou citar lá na frente cargos muito bons para esse país. Então, o Brasil não tem essa sede de programadores, tá? Nós não somos o país das startups. Sim, você pode se aplicar para empregos remotos em outros países, Estados Unidos e tudo mais. Principalmente se você manjar de inglês, na verdade é pré-requisito, né? Você manjar de inglês e ter um bom currículo, mas aí é que tá, você tem que ter um bom currículo, entendeu? Porque quantos que não se aplicam para serviços remotos de programação nos Estados Unidos? Você tem que pensar também nisso, na concorrência, e não só na concorrência que você está tendo agora, mas na concorrência que você vai ter depois que você se especializar e montar um bom currículo. Então você tem que ter um portfólio, experiência também, tá? E de fato não é só aprender uma ou duas linguagens de programação, se especializar nessa área e começar a vender projetos. Não é tão simples assim, porque mercado aqui no país não tem para isso e já está começando a saturar. Tem uma cacetada de programadores freelancers que muito provavelmente já estão formados e já têm um currículo melhor que o seu. Mas então você me pergunta, qual é a saída para isso? Se o meu caso é não ter uma real vocação, tá? Não ter um apreço por um curso ou uma área. Talvez eu não tenha vocação para medicina, eu nunca gostei de exatas, nunca gostei de biológicas ou de humanas. O meu caminho no ensino médio sempre foi o daquele que passava na média, eu nunca me interessei por nada em especial e nunca tive esse sonho, né, de me aplicar para ser médico ou para ser cirurgião, para ser um economista, um geógrafo, um biólogo. Então, se você é desses, se você é mediano, ou se você não tem nenhuma paixão por essas áreas, saiba que eu estou aqui para dizer que você tem sim uma vocação. E é uma vocação que todo santo homem tem, que é pro ofício.
Vamos lá. Talvez eu seja muito apedrejado por o que eu vou dizer agora. Mas o fato é que vocês já conhecem a minha narrativa, né? Eu sou muito evolucionista, eu sou muito darwinista. E isso porque eu tenho um amparo histórico para falar isso. Os homens evoluíram no ofício, no trabalho manual, resolvendo problemas materiais. E isso a gente pode observar até hoje. Homens se incomodam com problemas materiais. Ele literalmente se incomoda muito mais do que o sexo oposto quando, por exemplo, a sua casa está com algum problema na torneira, na lâmpada, na privada, seja lá onde for. É isso que eu observo. E observo também que os homens têm uma ânsia de consertar esses problemas. Isso porque vocês já sabem, nós somos o operacional. O nosso papel na espécie foi o de ser o construtor. Quem que ergueu essas cidades? Acima de tudo, quem que mais está nos empregos de base, eletricista, encanador, torneiro mecânico, pedreiro e etc. São os homens, e é aí que está a magia. Então o que é que eu estou dizendo para vocês? Para vocês pegarem um subemprego? Não necessariamente. Eu estou falando para vocês se especializarem em um ofício, tá? Fazer um curso técnico neste ofício, como por exemplo, encanador, torneiro mecânico, limpador de ar-condicionado, eletricista e coisa do gênero. Eu sei. Esses empregos não têm glamour e não é aquela área onde você vai ficar sentado na frente de um computador, embaixo de um ar-condicionado, resolvendo probleminhas ali intelectuais, não é mesmo? Mas eu lhes garanto, existe muita oferta de emprego para essas áreas. Muita oferta. Por quê? Porque o nosso país ainda é razoavelmente primitivo. Ele ainda está se construindo. Ele ficou parado no tempo e ainda não se automatizou. Ele não está pronto para startups, entendeu? As empresas ainda estão se erguendo aqui em comparação aos países de fora. Então o que a gente precisa é de serviço de base. E sabe qual é a melhor coisa? Não tem competição. E isso eu sei muito bem. Para resolver qualquer problema aqui em casa, para chamar um encanador, um eletricista, eu tenho que correr atrás de um bom profissional. E geralmente eu tenho que fazer isso no boca a boca. Eu preciso conhecer alguém que conheça um profissional dessa área de confiança, porque esses caras não têm nenhuma concorrência, eles não têm nenhuma obrigação ou interesse de melhorar os seus serviços ou a sua publicidade. A maior parte deles é boomer ou geração X, por incrível que pareça, não manjam quase nada de tecnologia, não tem uma conta comercial no WhatsApp, não tem um site, não põem anúncios, nem que seja na rádio local ou em qualquer lugar, e cobram um preço extremamente abusivo. O cara cobra para limpar o meu ar-condicionado R$150. Às vezes até mais, a depender do profissional. E é uma coisa que não é tão difícil de fazer assim. Existem cursos à torto e à direito gratuitos aqui no YouTube, pela internet afora. E geralmente as pessoas pagam para ter esse problema resolvido porque elas não têm tempo. Imagine no caso de uma empresa, por exemplo. Uma empresa com uma cacetada de ar-condicionados em seus escritórios. Pense em um cara que limpa 5 ar-condicionados por dia. Ele não deve levar mais de 8 horas para isso, juntando com todo o trabalho, de condução, de preparação e tudo mais. Se ele limpar 5 ar-condicionados a 150, façam os cálculos. São R$750 diários. E essa não é sua praia? Não se preocupe, você pode fazer um curso de eletricista, você pode fazer um curso de torneiro mecânico, você pode fazer um curso de encanador. E essas áreas são excelentes, por incrível que pareça, porque se você não tem nenhuma vocação, você vai usar a sua vocação natural. Você faz o seu próprio horário, não precisa se preocupar com o chefe, você não tem obrigação a respeito do dia que você trabalha, pode tirar férias quando quiser. Você basicamente só vai depender da sua capacidade de publicar o seu trabalho, não é fazer aí o marketing do seu trabalho, e de ser um bom profissional. E assim as pessoas vão recomendando. A gente sabe muito bem, aqui no Brasil nós temos aqueles clássicos, os encanadores do bairro de confiança ali, que todo mundo ali no bairro confia, ou o eletricista de confiança do bairro. E esses caras cobram um preço bem alto só pela visita. Pela visita, os caras estão cobrando 100 conto. Em algumas regiões mais, em algumas regiões menos. Mas, geralmente, só a visita é 100 conto. E esses caras fazem o próprio horário, tá? Eles podem trabalhar 3 horas por dia
durante uma semana, ou 16 horas por dia durante uma semana, ou num dia 3, num dia 15, num dia 10. É ele quem marca o horário com o cliente por telefone. E tem até aquele meme, né? Como é que esses caras não são ricos? Porque com o preço que eles cobram e com o baixo custo que eles têm para exercer essa profissão, eles só precisam basicamente das ferramentas, da cara e da coragem e da condução. Mas o fato é que eu percebi, eles levam uma vida muito desregrada geralmente. Eu canso de ver esses caras, eletricistas, encanadores, torneiros mecânicos e tal, não seguem o estilo de vida que nós aqui conhecemos. Esses caras são casados, muitas vezes divorciados várias vezes, têm uma família muito grande, gastam desbragadamente e muitos têm vários vícios. Mas para um homem solteiro que leva a filosofia de seguir o seu próprio caminho, cara, dá para acumular muita grana. E o melhor, sem incertezas, tá? Porque é fato, qualquer crise que vier aí, esses serviços ainda vão ser essenciais, porque são serviços de subsistência. Você precisa de eletricidade dentro da sua casa para viver, para subsistir. Você precisa de água, você precisa de eletrodomésticos e assim sucessivamente. E você pode exercer várias dessas áreas ao mesmo tempo. Você pode pegar um curso de elétrica aqui, no caso eletroeletrônica, né, e aprender a mexer com eletrodomésticos. Ao mesmo tempo, você pode pegar um curso de encanador e aprender a fazer encanamentos, nem que seja o básico. E eu vou lhes dizer a magia para isso agora. É o seguinte, vocês não precisam se preocupar com concorrência feminina, porque esses caras que estão aí em empregos de escritórios, eles têm que lidar com essa concorrência feminina e a gente sabe, trabalhar com ser de luz em escritório é um saco, cara. Elas fazem fofoca sim, são misândricas pra caramba, fazem perseguição e tudo mais, sem falar que elas são as mais exigidas para esses cargos. Por quê? Porque a maioria dos chefes ainda são boomers, ainda são geração X, são extremamente manginas e preferem elas aos homens, mesmo que o currículo delas seja uma porcaria. Então, serviço de baixa periculosidade ou serviço de conforto vai ser lotado de serzinho de luz. E isso gera uma saturação, não é? Os chefes, com tanta oferta de emprego, vão diminuir os salários e aí vira subemprego. Então, além de você receber um salário de merda no fim do mês, você ainda tem que lidar o mês inteiro com um serzinho de luz ali enchendo o teu saco. Mas nesses empregos de ofício, você não precisa se preocupar com isso. O máximo que você vai ter que se preocupar é com alguma querendo passar o xerecard em você ou com alguma humilhação por você estar fazendo o trabalho de peão. Mas aí é muito simples de dar, você manda um VSF e acabou. E é claro, sempre tome cuidado com falsas acusações, não é? Mantenha o gravador do seu celular ligado, mas isso aí, qualquer um corre esse risco, tá? Você não pode, dentro da sua empresa, entrar no elevador sozinho com ser de luz, você, se for Uber, tem que manter a câmera do seu celular ligada, ou no mínimo o gravador e etc. Isso aí, todo mundo está correndo risco até andando na rua. Ah, e vejam só, com esse aumento aí, né, de solteirismo, de MSOs e tudo mais, que estão vivendo sozinhas com o auxílio do governo, auxílio do papai ou de outros machos, o fato é que tem muito serviço de marido de aluguel. É uma coisa que já se popularizou na Europa e nos Estados Unidos e são literalmente caras que são contratados para resolver problemas básicos que elas não conseguem, como, por exemplo, literalmente plugar uma máquina de lavar. Cara, as máquinas de lavar hoje em dia são literalmente como computadores, como montar um computador. Elas são todas modulares, tá? É tudo na base do encaixe, um negócio muito simples. Tipo, elas contratam os caras para literalmente trocar uma lâmpada, literalmente trocar uma resistência de chuveiro que qualquer idiota consegue fazer. E você pode cobrar um preço bem acima do justo. Por quê? Porque não tem concorrência, cara. Literalmente não tem concorrência. Sabe por quê? Porque depois que a geração X parou de pegar esses trabalhos, a geração Y e a geração Z não quiseram mais. Eles só querem saber de cursinho de programação, de trabalhar em escritório, embaixo do ar-condicionado. Saturaram essas áreas e deixaram as áreas de ofício, as áreas de trabalho manual, na mão só da geração X. E é por isso que não tem concorrência. Eles saturaram o mercado de trabalhos em escritório, trabalhos seguros, né? E por isso eles são muito mal remunerados. É por isso que no Brasil tem tanto subemprego nessa área. O Brasil não está pronto para comportar tanto cargo especializado assim.
principalmente no ramo da tecnologia. Nós não somos um país tecnológico, nós ainda somos muito analógicos, muito braçais. Então lembrem-se, senhores, esse aqui é um conselho, tá? Levem em consideração isso aqui e não acreditem que eu estou dizendo a verdade nua e crua. Se vocês discordam, fiquem à vontade aqui nos comentários para tecerem suas críticas, apontar os erros. E lembrem-se, uma crítica é formada por 3 coisas. Você aponta o erro, você explica por que o erro acontece e você dá uma solução melhor. Sem esses 3 pontos, é só um comentário vazio discordando, tá? Você simplesmente discorda e não diz por que e não dá uma solução. Então, para finalizar, o recado final. Olhem no Senai, tá? O Senai é uma parceria de iniciativa privada e pública que tem em várias regiões do país, em várias cidades do país, e cobra um preço simbólico, muitas vezes oferecendo bolsas para cursos de especialização em ofícios, tá? E tem vários cursos de torneiro mecânico, tem cursos de edificações, curso de eletroeletrônica, eletricista, e a grande parte deles são EAD, por incrível que pareça, são EAD, você faz em 6 meses e paga assim 800 conto, 1.000 conto, 1.200 conto, sem zoeira. O curso de edificações no Senai aqui da minha região tá aí por volta de R$1.000 em 6 meses. Cara, 6 meses você faz o curso e já começa a operar de edificações, tá? Edificações não é brincadeira, não. Você começa a supervisionar pequenas obras, que é o que mais tem aí no Brasil, né? Porque o Brasil tá se erguendo ainda em obras, principalmente em cidade pequena, tipo aqui na minha cidade, que não passa de 160, 180 mil habitantes. Cara, tá começando a surgir edifício agora, sem zoeira. E, meu irmão, com o curso de edificações na mão, tu não só supervisiona essas obras, como você assina a obra. Então tem um prestígio aí também, você é muito bem pago. Tem, assim, técnico em edificações que o cara sai de casa e ganha uma nota só para supervisionar a obra, ficar ali olhando, assinar no final e ir embora. Eu não tô brincando. E o fela da mãe não tem curso superior, tá? Com 17 anos de idade, ele saiu do ensino médio e fez 6 meses, meu brother. 6 meses de curso de edificação intensivão ali no EAD, no Senai, tá assinando obra. E sabe qual é o salário inicial? Chuta aí. Meu irmão, 3 conto por mês. Salário inicial, tá? Isso é, obviamente, uma média aí, um chute do próprio Senai, tá lá na página deles. Isso é óbvio, depende da região, depende da disponibilidade de emprego e depende das suas capacidades, das suas competências também, né? Se você conseguir se afiliar a uma empresa, se você vai trabalhar de maneira livre, etc. Mas no geral é isso aí. Então pensa aí, tu sair do ensino médio com 17 anos, antes de completar 18, tu fez ali 6 meses de curso de edificação de Senai, pede para os teus pais ou junta uma grana aí, se você for muito jovem, para juntar esses 1.000, 1.200 conto, paga o curso, faz o curso, cara, 6 meses passam voando, ainda mais em EAD, que você tem que ir basicamente só na instituição para fazer a prova. Com 6 meses, cara, tu tá com o seu diploma na mão, tu tá assinando, sem zoeira, assinando pequenas obras. Então esse é o meu conselho, senhores. Se vocês querem sair da merda, se vocês querem sair do lamaçal, que é o bananil, vão por mim, tá? Essa não é a verdade absoluta, mas eu aconselho que vocês sigam esses passos, caso, obviamente, não tenham nenhum prospecto de vida, não tenham nenhuma vocação, não tenham nenhuma aspiração para se especializar, e é isso que eu sugiro. Então, senhores, aos que acompanharam até aqui, um forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja do Carvalho e até mais!